Estamos no ar, salve, salve, que alegria, hoje com temas super bacanas, não sai daí. A nossa vinheta tá chiquérrima, não tá? Então assiste a vinheta e aguarda um pouquinho que os temas vão começar. E tá um mais legal que o outro. Olá, estamos aqui para hoje falar sobre um tema muito importante e gostoso, que é a constelação com autorresponsabilidade. Eunice, me fala uma coisa, você recebe muitas pessoas que olham para a constelação como a pílula mágica, a lâmpada do Aladim, que vai transformar a vida num simples movimento? Acontece isso? Muitas pessoas. É um prazer estar aqui, é um prazer trocar isso. Constelação é algo que eu gosto muito e é impressionante como a cada momento que passa, as pessoas vêm imaginando que constelação é a bola de cristal, é a bola mágica que vai resolver todos os problemas. Você vai ali, você põe a pílula do dia seguinte, ela resolve todos os seus problemas no momento presente. Quando na verdade constelação ela é um movimento que libera você das questões dos seus ancestrais, mas que é uma escolha. Fazer igual, repetir padrão é uma escolha, porque nós fazemos isso por amor. Olhamos os nossos pais, os nossos ancestrais e nós escolhemos dizer, por amor a vocês, eu faço igual. É um amor em ordem? Não. É um amor imaturo, é um amor em desordem. Então, quando eu vou buscar uma constelação, eu preciso lembrar, primeiro, que eu sou responsável por tudo que vai se manifestar, porque tudo só acontece a partir de mim. Segundo, eu sou uma pedrinha no lago. Quando esse movimento reverbera e eu escolho dizer sim para a constelação, isso modifica quem está do meu lado, modifica quem veio antes e altera muito o futuro de quem veio depois. E nisso entra o conceito que a gente escolheu da autorresponsabilidade. Por quê? Autorresponsabilidade é o ato de você se responsabilizar pelas suas ações. Então, quando eu fui fazer a formação na pós-graduação da terapia familiar sistêmica, é toda uma abordagem, um estudo do fenômeno, onde ele olha para quê? Para o sistema. Então, a constelação, na verdade, ela também é o quê? Uma reorganização dos seus lugares. Uma coisa que aconteceu quando eu fiz constelação, Eunice, que é o seguinte, isso para mim foi um divisor de águas. O lugar, pensa aí, você está no lugar correto dentro do seu sistema? Você pode falar assim, lógico que eu estou no meu lugar. A ordem do nascimento dos filhos, isso altera totalmente a forma da gente funcionar dentro do nosso sistema. Eu fui para a constelação e aí chegou lá, quantos irmãos você tem? 3, quem é a mais velha? Eu. Opa, eu não sou a mais velha, tem a minha irmã que é deficiente auditiva. Olha, e ainda tem a questão dos abortos. Então, quando eu me organizei dentro desse sistema, aí uma coisa engraçada que eu virava pra minha mãe e falava assim, eu não sou a filha mais velha, pode passar para a Elaine a responsabilidade. Olha isso, muito legal. E é muito comum isso acontecer. As pessoas vêm, eu falo que para que a gente coloque o amor a serviço da vida, para que esse amor flua através de nós, ele precisa verdadeiramente estar em ordem. Quando você diz, eu sou a primeira, você exclui essas irmãs que vieram antes, e isso é muito pesado. Eu falo que eu estou aqui, para que eu exista, atrás de mim tem os meus pais, meus avós, bisavós, só que eu estudei, sei mais do que os meus pais, eles já têm 80 e poucos anos, então eu acho que eu sei o que eles devem ou não devem fazer. E esse é um lugar que a gente vai rápido, principalmente porque nós estudamos e eles não.
Saio do lugar de filha, vou lá para o lugar dos meus avós, dizer aos meus pais o que eles devem ou não devem fazer. Quando eu faço isso, por que que você falou mudou minha vida? Porque quando eu volto para o lugar de filha, eu deixo os meus avós no lugar de avós, os meus pais no lugar de pais, e aqui o rio de energia pode voltar a fluir, ou seja, a minha vida pode ter um novo começo, eu posso ter esse quantum de energia que eu estou usando para me manter fora do meu lugar. E aí as pessoas chegam e falam, a constelação é um caso de milagre. Eu falo, não tem nada de milagre não, faz a sua parte, volta para o seu lugar, porque esse lugar de ser a primeira e dar conta de tudo, e fazer tudo, e cumprir expectativas das pessoas, é um lugar muitas vezes de estar ruim, mas está bom. E quando a gente consegue perceber, não está bom, porque isso me enfraquece, mesmo que eu não perceba, a gente retoma um lugar de força, nos posicionamos, e aí esse rio, ele novamente volta a fluir de uma forma mais harmoniosa. E quando a gente vai falando desse lugar, também tem um outro lugar muito equivocado, que é quando, por exemplo, quando você falou, a gente estuda e aí a gente tem mais conhecimento. E aí eu costumo falar que, na verdade, a nossa régua fica mais alta. Perfeito. Porque os nossos pais fizeram por nós o que eles puderam e o que eles conheciam. E você, o que que você faz com aquilo que você sabe? Porque julgar, ficar criticando, sabe o que acontece com a sua vida? Então, é como se a vida olha para você e fala assim, ah, você é a boa, então eu vou te trazer essa situação para você fazer diferente. E tem um outro ponto também, que é quando eu me coloco, ah, mas meus pais são idosos, ah, mas eu, por exemplo, isso acontecia muito na relação com a minha mãe. Ah, e minha mãe, ela tá assistindo, ela vai saber, ela vai falar, ah, porque ela é minha mãezinha, né? Minha mãe falava que eu era mãe dela. Então, quando você está num lugar equivocado, você não está aberta, você não recebe os nutrientes da fonte. E aí é onde já começa o quê? Desestabilizar. E toda vez que você não sabe o lugar que você está, para onde você vai? E aí justifica muitas vezes quando eu não sei o meu lugar, e aí trazendo esse exemplo que a Ilene trouxe, quando eu acho que a minha mãe tem a expectativa de que eu cuide dela como se eu fosse mãe dela, eu não estou mais nesse lugar, eu estou lá atrás. Se eu assumo isso como uma responsabilidade, eu novamente, lembra, a gente perde a força. Então a gente começa o feriado, começa o ano com o calendário pensando, vamos ver quando tem feriado prolongado. Aí a gente vê lá todas as emendas, fala, ai, nesse aqui eu vou descansar, eu vou fazer isso e aquilo. Passa o feriado, você fala, gente, eu tô acabada. É quase como se não existisse o feriado, como se você não tivesse feito nada. Você dorme, descansa, mas você não está reabastecida o suficiente. Por quê? Quem te reabastece é a fonte. Quanto mais você diz não para os seus pais, quanto mais você julga, quanto mais você cobra, quanto mais você tem expectativas de que a sua história fosse diferente do que foi, mas você fica nesse lugar de pedinte, esperando que outras pessoas sejam melhores do que o seu pai foi. Ou seja, autorresponsabilidade zero. Quando eu olho para os meus pais, eu tomo a vida, eu agradeço a vida do jeito que foi. E mesmo que não tenha sido como eu gostaria, se eu consigo dizer um profundo sim, eu não consigo mudar essa história, mas eu posso fazer disso uma história diferente. Quando eu faço isso, eu posso seguir a minha vida e construir um novo caminho. E pegando esse gancho do dizer sim, gente, não basta, né? Como que eu posso usar de alguma forma essa reorganização do sistema para de fato ter mudança? Então, como que nossa mente funciona? Você precisa viver uma experiência positiva e ter constância. Então, não adianta você ir numa vivência de constelação ou fazer uma reprogramação mental através da técnica da hipnose e aí você volta para o seu ambiente fazendo a mesma coisa de sempre. Perfeito, e é impressionante, né? Porque a constelação, quando ela mostra que lugar que você está ocupando e qual é o lugar que te traz a força. Então, quando ali traz, a primeira constelação eu me pus no meu lugar, minha mãe é a grande, a minha irmã veio primeiro, eu vim depois. Quando a gente fica dentro desse lugar, e aí imagina que a gente está falando dela, de mim ou de você. Eu estou aqui, eu posso ter um parceiro.
Saio desse lugar de filha, vou ocupar lá o lugar dos meus avós, cuidar da minha mãe como ela gostaria que eu cuidasse como mãe dela. O que acontece? Vem alguém, ocupa esse lugar e aí as pessoas chegam no consultório e falam: Eunice, eu fui traída ou eu fui traído. Primeira coisa que eu pergunto: que lugar que você está ocupando nessa relação? É o de parceira? É o de parceira? É o de filha? É o de filho? É o de... Que lugar que está dentro dessa relação? Porque você imagina que se eu estou aqui, qualquer pessoa pode vir até esse momento, sentar no lugar dela ou no meu, mas vai sentar no meu colo, se eu deixar. Agora, se eu não deixar, as pessoas sentem em qualquer outro espaço. Se eu deixo, eu não posso reclamar, porque a metade da responsabilidade pela traição é minha, metade é do outro. E quando eu tomo isso como corresponsabilidade, eu tomo a força, e aí a constelação ela serve como um empurrão para que eu comece a dar respostas diferentes do que eu tenho dado até agora. E também tem uma outra prática que eu trabalho muito com as mulheres, que é, na hora que você está ali atuando pela emoção, na impulsividade, com aquela dor, pare e se pergunte, quem está atuando aqui agora? É a mulher adulta ou é a criança? Porque quando você percebe que você está tendo um comportamento infantil num lugar que você precisava ser a adulta, isso também é uma troca de lugar e vai desestabilizar toda a sua vida. Então a reprogramação também é uma possibilidade de você olhar esse comportamento inadequado e reassumir o controle do seu lugar. É isso que a gente trabalha e mostra diariamente nas redes sociais. Perfeito. E acho que assim, nós somos tão tomados por esse lugar de imaturidade, de criança interior, que nos assola a vida, age do jeito dela, sem que a gente tenha consciência, que acho que a consciência dentro desse lugar faz toda a diferença. E criança interior é um outro momento, é um outro tema para um próximo programa. A gente se vê semana que vem. Até breve, é um prazer estar aqui com vocês. Voltando aqui, gente, voltando aqui com uma notícia deliciosa, exatamente, o Amaury, o chefe Amaury. Procure ele nas redes, no Instagram e mais que isso. Vá até um dos seus restaurantes. Ele está esperando a gente de braços abertos, isso mesmo. O Agora é que São Elas e todo mundo que assiste o Agora é que São Elas é super bem-vindo nos restaurantes do Amaury. Uma coisa mais gostosa que a outra. Vocês veem, né, o que ele entrega aqui no programa. É isso mesmo, é daquele nível pra cima. Tá com fome? Eu também. Bora pra lá. A dica do chefe hoje em 30 segundos é o nosso tomate concassê. Muito simples, fácil de fazer e você pode estar colocando em qualquer receita do seu prato, ok? Então a gente vai estar com a água fervendo, fazer aqueles 4 cortezinhos aqui na traseirinha dele, colocou na água fervendo, tiramos, 1 minuto a gente tira, água gelada, descasca, tá prontinho o nosso tomate concassê para você estar usando um tomate sem pele. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu novamente estou aqui. Eu sou a Liana, trouxe nossa convidada Denise para a gente continuar no mundo do mercado corporativo recheado de negros e pessoas de todas as raças. Boa noite, Denise. Boa noite, Liana. Boa noite para todos vocês. É um prazer estar aqui novamente. Figurinha da casa, né? Tá virando figurinha da casa. Denise, para a gente continuar nosso papo, que foi feito em outros programas, hoje eu trouxe para nós um número do percentual de empreendedores negros. Não sei se você conhece, mas a gente sabe que a população negra da Bahia é muito grande, tá? Então, o percentual de empreendedor negro que tem na Bahia é aproximadamente 70%, um pouquinho menos ou talvez um pouquinho mais. Mas quem lidera, os estados que lideram são os estados da região norte, Amazonas, Pará, Amapá, Acre, e também com 70% mais algum estado do Nordeste. Aqui no estado de São Paulo, onde nós duas trabalhamos, o percentual de negros como empreendedor, a pesquisa do Sebrae nos mostra que é mais ou menos 38%, ou seja, aproximadamente um número arredondado, cada 10 pessoas que tivermos empreendedoras, 6 são brancas e quase 4 são negras, tá? Você vê isso no seu dia a dia? Vejo. Isso para mim é muito comum, muito comum.
né? Nós estarmos em cursos, estarmos fazendo, enfim, desenvolvendo a nossa atividade, né? Nosso trabalho normalmente e depararmos muito mais com pessoas brancas nessa proporção, né? Do que com pessoas negras. Principalmente ali nos cursos, então assim, próprio desenvolvimento, né? E você vê assim uma quantidade muito grande de pessoas brancas comparada à quantidade de negros. Isso para mim é real. Você vê 10 de cada 6 brancos, quase 4 negros? Eu não vejo. Eu vejo bem menos. Às vezes eu já ia até comentar isso. Muitas vezes vejo menos. Menos. Então, e daí eu comecei a refletir e fui fuçar, olhar a realidade do empreendedor negro. Lembra que a gente estava falando da importância da renda média do empreendedor negro é muito menor do que do empreendedor branco? Sim. Então, será que o patamar das nossas empresas já não permite uma renda maior, que a gente circula, nós estamos circulando em locais que a realidade é muito mais de branco? Sim. Porque a renda média nossa é mais elevada do que a renda média, tá? Então, me parece que os empreendedores individuais, esses empreendedores negros que ocupam mais aqui no estado de São Paulo, são aqueles que oferecem, eles não fizeram um negócio deles como uma oportunidade de negócio, com planejamento. Não estou falando que vai ter negro com certeza que fez, tá, gente? Mas a maioria acaba se tornando empreendedor por uma necessidade. Sim. E não porque estudou e tudo mais. Isso que você está falando, Liana, é real, tá? Eu sei porque faço parte hoje de vários grupos de empreendedores, de afroempreendedores, né? E felizmente alguns estão, né, conseguindo fazer negócio com grandes empresas, mas exatamente esse assunto foi tratado numa reunião, né, de que, assim, muitas vezes o empreendedor negro, ele começa no operacional e ali ele fica, né, então ele faz, mas ele não consegue crescer, não consegue fazer essa empresa dele, né, ter toda a parte de documentação, de planejamento, né, essa parte empresarial, vamos dizer assim. Então ele começa a empresa, mas muito mais talvez pela sobrevivência, para fazer algo que ele acredita, mas ele se dedica menos tempo, isso é real, ao crescimento da empresa, crescimento desse negócio. E eu vou aproveitar e fazer um engajamento disso, fazer um alinhamento disso que ela está falando para todo empreendedor. Não é mais para empreendedor preto, para mulher preta, para homem preto que eu estou falando ou negro. Eu estou falando para todo empreendedor. Uma das características importantíssimas do empreendedor é planejar. E nós, para empreendedores, nós não temos que fazer. Nós temos que cuidar do nosso negócio. E a gente tem que contratar alguém para fazer. Então, colocar a mão na massa pode até ser no início, mas depois se afasta, vamos delegar e vamos crescer. Vamos planejar para crescer, né? Com certeza. Por isso, vá atrás do Sebrae desenvolver suas características empreendedoras. É isso mesmo. Isso fez muita diferença no meu negócio, Juliana. Depois que eu comecei a delegar, aí o negócio começa a andar sozinho e crescer. Gente, fala a verdade. A nossa mente explode, né? Ouvindo essas meninas falarem, meu Deus, quanto tema, quanta coisa inovadora. Eu fico apaixonada, né? Porque a gente cresce, isso mesmo. Para a gente crescer, a gente precisa estar junto com pessoas que nos levem para o próximo nível. E é disso que se trata as meninas que apresentam aqui junto comigo agora, que são elas. Mas quem quero chamar aqui é a Kika Chamas. Isso mesmo, a Kika, ela é da Dermari Cosméticos. Ela te dá a oportunidade para que você consiga ter uma renda extra. Você pode vender os produtos dela aí na sua cidade. Entra lá no Instagram, Dermari Cosméticos, fala com a Kika Chamas, que com certeza ela tem uma oportunidade sensacional para você. E aí, emendando aqui, claro, Simone Salgado. Essa mulher saiu do Brasil e criou uma rede enorme nos Estados Unidos. Ela é super famosa e bem sucedida lá. Então, todas as dicas que ela traz aqui, ó, pega papel e caneta, anota, porque com certeza vai te fazer voar.
Olá pessoal, vamos falar hoje sobre um tratamento estético que faz o resfriamento brusco da temperatura do corpo, a crioterapia. Esse resfriamento ele ocorre devido à presença de 2 ativos na composição do gel crioterápico, a cânfora e o mentol. No gel crioterápico da Dermare há também o ativo centela asiática, que potencializa ainda mais os resultados da eliminação da gordura localizada, da celulite e da flacidez. Você pode usar no abdômen, interno de coxa, glúteo, culote, de acordo com a necessidade de cada um, dependendo da anamnese que for feita pela esteticista. O uso em casa também é possível, tem que pedir uma orientação para o uso correto. Ele é contraindicado para gestante, quem tem problemas renais, quem tem problemas cardíacos. Olá, você conhece o Monkey Money App? Eu sou Simone Salgado, CEO do S Group Investments. E aqui nos Estados Unidos, o Monkey Money atua no ramo financeiro, facilitando as remessas de dinheiro na comunidade brasileira. Agora estamos no Brasil com um marketplace completo para educação financeira, transações financeiras e principalmente para ajudar a sua empresa a vender mais e a ter mais saúde financeira. Visite @monkeymoneyapp. Esperamos você. Olá de novo, estamos aqui mais uma vez com uma pessoa muito especial, Tatiana Duque. Ela é empreendedora, especialista de decorações e de design de interiores. Tati, conta pra gente um pouquinho sobre a sua empresa. Eu sou a Tatiana Duque, eu sou da empresa Total Pisos e Casa Amor. Eu vim, Lília, do mercado de móveis planejados. Meu pai sempre foi o cuidador disso tudo, ensinou a gente desde novinha, né? Então eu sempre mexi com decoração, sempre participei de realizar sonhos, de tirar o sonho do papel e transformar ele em realidade. Sempre deixei as casas lindas, Li. Que legal. E foi com seu pai que você aprendeu? Ele foi o seu mentor, então? Foi, ele até hoje é. Com quantos anos você tinha quando você começou com ele? Eu comecei com 13 anos, Li. 13 anos? 13 Cara, anos, numa época que podia, tá? Hoje não pode mais. Não pode mais, é. Jovem aprendiz, a partir de certa idade. Mas conta pra gente, a gente sabe que o seu negócio vem crescendo e hoje você é quem toma todas as decisões, você está à frente de todo o negócio. Hoje eu senti a necessidade, né, de estar mudando esse mercado. Hoje eu sou uma consultora, né, eu presto assessoria, então eu pego tudo que você precisa, tudo que a dona da casa precisa e eu ponho isso em realidade, transformo isso para funcional. Então vamos dizer que é no gosto da patroa. É isso aí, então eu chego, eu ajudo a decidir, a escolher o piso que ela vai pôr na casa dela, transformo todo o projeto da casa dela, então vamos supor, eu faço os móveis planejados, o piso laminado, o piso vinílico, eu consigo tirar o sonho do papel, de uma forma bem econômica, sou muito econômica, Lília. Que legal, é verdade, vale o custo-benefício. Sim. Você ficou sozinha nesse negócio, né? Era um negócio seu, do seu marido faleceu e você toca sozinha. Hoje você tem quantas pessoas sob o seu comando? É isso mesmo, de repente, numa certa fase da minha vida, eu me deparei sozinha, né? E fui encarando todos os desafios e nesse momento, a partir do momento que eu fiquei sozinha, foi o momento que tudo começou a crescer e acontecer, né? Sim. Então, eu me casei novamente, antigamente era só o piso, hoje também é o móvel planejado, vem a consultoria, a assessoria da reforma. Então, hoje eu tenho o meu companheiro, que me ajuda no todo operacional, ele é o mão na massa, né? E tenho 2 meninas que me ajudam no meu setor de vendas, que é no comercial. Então, nós somos uma equipe aí que faz tudo acontecer, mas a frente é a minha Olha cabeça só, ali. Que legal. A Tati está num ramo que ele é transitado majoritariamente por homens, né? Sim. Então são os homens que estão ali instalando piso, são os homens que estão negociando. E como é que é estar nesse mundo masculino, sendo a dona do negócio, a empresária, a empreendedora, que toma a decisão, aquela que assina para poder pagar e aquela que diz também não vamos fechar esse negócio. Como que é lidar nesse mundo masculino sendo uma mulher? Lília, aí é que tá a grande sacada, porque esse é um mercado masculino, né? Então, assim, só que esse é um dos nossos diferenciais.
Porque a dona de casa, ela quer ser atendida por alguém que entenda todas as dificuldades dela, toda a demanda dela. Verdade. Ela quer um piso que seja mais simples e mais prático para o dia a dia dela. Sim. Ela quer um projeto de um planejado que seja mais objetivo. E eu me sinto acolhida, né, por ter uma outra mulher falando a mesma linguagem que a minha. As suas necessidades, entendeu? E entendendo as minhas necessidades, né? E, Tati, qual que é o principal desafio para uma empreendedora lidar nesse negócio? A gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou sobre a responsabilidade de grandes decisões. E se der errado, né? Como é que funciona isso? Isso é a minha maior dificuldade hoje, né? Às vezes chega um tipo de cliente diferente, uma coisa maior, uma coisa assim, grande. E muitas vezes a gente tem aquela dificuldade, será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? E quantas mulheres não fazem essas perguntas, né? Sim. É empreendedora, tem um negócio, mas na hora de tomar uma decisão, aquela responsabilidade, por quê? Porque é um pouquinho maior do que eu estou acostumada. Sim, sim. E assim, o medo vem, o medo bate, mas a gente segue, entendeu, Lília? A gente dá um jeito. É assim que tem que acontecer. A Tati tem uma história de vida linda, ela assumiu um negócio que era dela e do companheiro que faleceu. Hoje o negócio dela cresceu, não só de tamanho, mas cresceu também em área. Ela atende onde mesmo que você atende? Então, nós atendemos aonde você estiver. Aí tá mais legal. O nosso ponto é aqui em São Paulo, na região de Pirituba, Zona Oeste, mas onde quer que tu fores, irei. Nós vamos aonde o cliente estiver, aonde a dona de casa precisar, onde a família precisar, nós estamos ali, Lília. Que legal. E é uma empreendedora que tem as duas empresas, Total Piso, Casa Amor. Conta pra gente qual é o seu canal do Instagram para que a gente possa te achar. Hoje, no momento, nós só estamos com o total.pisos, tá? É o nosso Insta. O Casa Amor ainda está em produção, tá? Porque nós queremos ter o material necessário para que venha esse Insta para arrasar, tá? Então, para você que não segue, vai lá, gente. Segue a Total Pisos. Muito bom. Mãe, empreendedora, boadraça, segundo casamento, né? Sim. Foi viúva, né? Segundo casamento. Gente, olha, jornada dupla, tripla, quádrupla. Não tem, assim, uma infinidade de papéis que a gente pode assumir e posso dizer para você que a gente dá conta sim. Dá sim, e graças a Deus, bem feliz. Muito legal. Muito obrigada, Tatiana. Muito obrigada por a sua você. presença. Muito obrigada, Lília. Adorei ouvir um pouquinho sobre seu trabalho, né, o seu negócio. E dizer para você também que se você precisar de uma especialista de decorações e design de interiores, pode procurar Total.pisos. E se você precisar de dar um passo a mais na sua carreira, eu tô aqui para te ajudar. Liliane Almeida. Ai, que delícia! Quanto papo bom, quanta roupa boa, quanto look sensacional. Claro, eu tô falando da Programoda. Eu amei esse casaquinho que eles enviaram, né? Que é um conjunto. Sabia que o monocromático te ajuda a parecer mais magra? Verdade, gente. Vai na minha que você passa de ano. A Programoda tem looks sensacionais de todos os tipos, estampas. Eles estão em 70 lojas no Brasil todo, prontinho para te atender. Te atender com um sorrisão no rosto para te deixar mais formosa. É isso mesmo. www.programmoda.com.br. Tem uma loja perto de você. Eu tenho certeza. Se não tiver, vai no online mesmo. Vai lá, abre o carrinho e vai ficar linda. Olá, Estrela! Estamos aqui com a Rita para a gente falar sobre emoções e dinheiro. E o nosso tema de hoje é independência financeira para mulheres. Rita, obrigada! Carol, que prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Gente, eu adoro esse tema, eu adoro o tema prosperidade para mulheres, porque é algo que me move muito. Faz parte da minha missão como empreendedora, como mentora, trabalhar essas questões do empreendedorismo, da construção de riqueza, principalmente através do digital, né? Puxando sardinha para o meu lado. Que você faz muito bem, aliás. Obrigada, Rita. E eu queria perguntar aqui para você, a gente bater um papo sobre o que a gente pode considerar como independência financeira. Legal, Carol. Independência financeira, quer dizer, eu não sou dependente financeiramente, no sentido que eu já tenho a minha reserva financeira para eu fazer o que eu quiser. Eu tenho dependência financeira, por exemplo, se eu sempre recebo o meu salário ao final do mês e meu dinheiro todo acaba,
eu dependo financeiramente que esse dinheiro entre de novo no mês que vem. Se eu tiver alguma reserva para que eu possa me manter, eu posso considerar isso uma independência. Agora, é claro, se eu tiver dinheiro para me manter um mês, dali a um mês você não está independente não, né? Então, a independência diz respeito a você ter criado, vou usar um nome técnico aqui, né? Um jeito passivo do dinheiro entrar para você. Um investimento, um imóvel que você tem alugado, que é arriscado no sentido que você pode perder o inquilino a qualquer hora, mas você tem que ter uma reserva para cuidar desse imóvel. Independência financeira eu não preciso me matar hoje para poder jantar. Eu não preciso me matar esse mês para pagar o meu aluguel. Eu tô com as contas em ordem por meses. Eu tenho reserva por meses, né? Ou anos, melhor ainda. E independência em relação, por exemplo, a parceiros, também isso a gente considera? Olha, a gente considera, sim, sem dúvida, só que aqui a gente tem uma questão que diz respeito à qualidade do teu relacionamento. Eu sou uma psicóloga que, inclusive, lida com psicologia financeira. Então, o que acontece? É bem importante que num casal, essa coisa do dinheiro tem uma transparência, tem uma possibilidade de um sentir que o outro é parceiro nisso também. Agora, na boa parceria, um está preocupado com o outro. Sim. Quer dizer, é legal a mulher ter as suas reservas, é legal o cara ter as suas reservas, mas não que o outro não saiba. E é claro, isso depende da relação. Se há uma relação em que há uma insegurança afetiva, ela vai refletir na questão financeira. Então, a mulher precisa se cuidar financeiramente. Se ela não tem um parceiro que se preocupa com ela, tem. Que não joga limpo, né? Vamos dizer assim. E na verdade tem uma confusão, né, hoje em dia, porque você veja, uma mulher que decide ter uma família, que quer engravidar, que vai ter uma dedicação para isso, ela precisa poder ter um parceiro confiável, senão piora tudo. Muito mais tranquila fica a mulher que tem um parceiro confiável, por isso presta atenção, hein, você. Porque quando você não tem, você vai ter que dar conta ou da sua vida sozinha, ou da sua vida com filhos e trabalhando e fazendo a reserva. Então, é muito mais estressante. Muita gente está exposta a isso. O importante é você se localizar na sua vida o que é que está acontecendo, né? E Rita, a gente também fica pensando, né, sonhando em ter liberdade financeira. Então, qual é a diferença entre independência financeira e liberdade e segurança financeira? Esses conceitos, eles ficam meio misturados, né? Mas vamos dizer assim, ó. Liberdade financeira, se você dá a mesada para o seu filho e ele pode fazer com aquele dinheirinho o que ele quiser, ele tem liberdade financeira. Naquela proporção, tá? Eu vou comprar chiclete ou sorvete, ou carrinho, ou figurinha. Ele tem a liberdade de fazer com o dinheirinho dele o que ele quer. É liberdade financeira. Mas é independência financeira? Não. Tá? No próximo mês, a mesada ou a semanada, dependendo da idade da criança, ele depende daquilo. Então, a dependência financeira, embora liberdade financeira de escolher, né? O seu filho adolescente, se vai comprar um livro, se vai no cinema, ele tem essa liberdade, mas a independência ele não se provê. Na independência financeira, não é que você se provê, você já tem reservas que provêem você. Porque hoje em dia, Carol, a gente tem, que bom, graças a Deus, a gente tem vários tipos de investimentos ou situações ou de empresas em que você pode pensar em investir para fazer aquele investimento trabalhar por você. E Rita, por que nós mulheres temos mais dificuldade para conquistar essa independência financeira? Olha, a gente tem mulheres que conquistaram a independência financeira de maneira espetacular. Às vezes a história é pouco contada. Tem uma personagem brasileira de 1850, Eufrásia, que foi a primeira investidora brasileira. Ela investia na Bolsa Brasileira, mas de Londres, de Nova York. Mas assim, é um caso excepcional. Então, existem mulheres muito, muito boas de negócio. Mas existe uma divisão, eu não gosto de dizer que é cultural, porque eu acho que ela é mais profunda que isso. E assim, nós somos às vezes absorvidas por outras tarefas, né? A maternidade é uma tarefa incrível e absorvente. E existe uma outra coisa que é uma característica feminina, inclusive é um dado do IBGE que a gente tem que levar em conta. A mulher,
muitas vezes não tem, chega à terceira idade com menos dinheiro que os homens, isso é estatístico, porque ela, quando tem uma reservinha, ela dá um jeito de ajudar alguém. Aquele irmão que está desempregado, a filha, puxa vida, precisa da formatura, ela não lembra de se incluir como dali a 10 anos, 15 anos, dali a 10 anos, 15 anos, tem uma necessidade dela. Ela fala assim, puxa, depois eu me viro. Não, Deus proverá, né, com todo respeito ao divino, mas enfim. E ela tira, assim, ó, o coração dela aperta para socorrer alguém. Tá? Então, existe uma característica afetiva na mulher. De agradar também, né? O agradar, às vezes, passa para os homens também, mas os homens, estatisticamente, conseguem ser um pouco mais frios com o assunto. E a mulher, às vezes, assim, um pouco menos. Mas eu já vi muitos homens chantageados afetivamente, não sabendo dizer não, né? Aliás, é o mal da nossa época, nem é questão de mulher ou não. É como se não pudesse desagradar os filhos, por exemplo, né? Não pode dizer não para o filho. Mas, enfim, eu acho que tem um aprendizado feminino de não ter medo de mexer com dinheiro, de assumir que quer ter dinheiro, que quer ter independência financeira. E isso é um aprendizado e uma dedicação, né? Dá para aprender, né? Dá para aprender. Ô Rita, o que eu vejo muito entre as minhas alunas que vêm para mim, que são empreendedoras, empresárias, minhas clientes, é que a gente tem, eu me incluo nessa, né? Porque eu estou nesse aprendizado também. A gente tem muitas crenças de falta de capacidade, crença de que é difícil, de que eu não sou boa com números. Isso tudo atrapalha muito, né? Você sabe, no curso que eu fiz, chama Emoções e Dinheiro, Suas Finanças no Divã. Olha que legal, né? Eu, entre outras coisas, eu abordo isso. Porque esta coisa de dizer que a gente não consegue, é melhor você dizer, eu estou aprendendo, eu estou me desafiando a fazer. Estou no processo. No momento, eu não tenho habilidade de fazer. Porque se eu digo não consigo, você já encerrou. Você já uma se sentença, colocou, né? Exatamente. Você já declarou o seu lugar. Se você diz, eu estou aprendendo, nossa, isso aqui eu estou tendo dificuldade, mas eu vou treinar. Ora, aprender a dirigir foi difícil, aprender a andar a gente não lembra. Quantos tombos para aprender a andar? Se o bebezinho ali dissesse, não, eu não consigo, não sei. É difícil para mim. Desistisse, acabou. Não, eu estou aprendendo a... Dá para aprender, é acionar um outro tipo de visão de mundo e um outro respeito com a energia do dinheiro. Né? Respeitar o dinheiro. Isso. E também fazer esse trabalho de autoconhecimento e tem muita gente que não gosta dessa palavra, mas eu gosto de empoderamento. Então, da gente se sentir com o poder de ter esse conhecimento e poder tomar decisões. Isso que eu acho muito importante da gente ter o conhecimento sobre dinheiro, né? É a coisa mais bacana, você poder tomar decisões. E o mais legal, sabe, Carol, assim, existe muito preconceito negativo em relação ao dinheiro. Mas se você puder pensar quanta coisa boa pode acontecer para você e para o seu ambiente, se você assumir a responsabilidade de cuidar disso e não fugir sob a máscara de que eu sou incapaz, quanta coisa boa você não vai poder fazer no mundo e realizar para você, não é, Carol? Isso, pra gente e pras outras pessoas. Opa! A gente só consegue doar aquilo que a gente tem. Isso, de fato. Que tem em abundância, né? É isso mesmo. Gente, foi incrível. Rita, quantos ensinamentos. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, assim, eu sei que o programa vai continuar, mas assim, o nosso papo aqui acabou, mas que possamos conversar outras vezes, que é uma delícia falar com você, viu, Carol? Deixa, por favor, o seu Instagram. @Emoções e Dinheiro. E o meu é Carol Prieto Mentora. A gente se vê no próximo episódio. Olá, eu sou a Monize Tesser. Estou aqui hoje para falar de um tema importantíssimo e super atual. Trouxe minha amiga aqui, a Aimee, também advogada, que vai falar um pouquinho sobre o que é o estelionato sentimental. Essa palavra já assusta e talvez as pessoas nem saibam o que é. Então, seja bem-vinda, Aimee. Conta pra gente mais um pouquinho sobre esse tema, que você já palestra bastante sobre ele, né? Olá, Monize. Olá a todos que nos assistem em casa. Bom, o estelionato sentimental é um crime, é uma conduta criminosa em que uma pessoa se relaciona com outra objetivando favores financeiros. Isso utiliza disso através do relacionamento.
seja com promessa de afetividade, eu te amo, vamos ficar juntos, acompanhada de solicitações financeiras. Então, eu te amo, vamos ficar juntos, mas você consegue pagar isso para mim? Você pode tirar um carro, você pode tirar um financiamento de imóvel? Então, assim, simploriamente, o estelionato sentimental consiste nisso, em uma pessoa se relacionar com a outra, objetivando lesá-la e assim induzi-la a erro em razão do relacionamento. E hoje está bem comum esse tipo de situação em aplicativos de relacionamento, mas também acontece no dia a dia ali de uma forma bem sutil, né? Você vai primeiro com essa promessa amorosa e depois vem o pedido. É importante conversar isso, doutora Monize, porque o que nós vemos acontecendo, os golpistas se aproximam das pessoas com um afeto repentino, mostrando muitos interesses em comum, o que acaba acarretando aí numa compatibilidade de personalidade, sendo que, na verdade, todas essas atitudes são falsas, são ali enganadoras no intuito de obter para si aquela vantagem ilícita através do golpe. E nesse sentido é muito importante que quando você se conhecer alguém pela internet, desejar se relacionar através pelos aplicativos de paquera, que você tome algumas medidas. Entre elas, confirmar que o nome e a foto são da mesma pessoa. Isso é a prevenção, né? É então, o básico. Primeiro de tudo, prevenção. Mas, e se eu, infelizmente, cair nesse golpe, o que eu faço? Quem eu procuro? Como tomar medidas, né, para me socorrer ali? Nessa conversa, talvez quem esteja de casa perceba que um pouco do que a gente está conversando aqui bate com o que você já viveu. Então, nessa situação, se você se der conta de que você caiu nesse tipo de golpe, primeiramente é importante que você vá na delegacia formalizar um boletim de ocorrência. Aí informando, né, para o delegado de plantão os dados pessoais do golpista, informando também eventual endereço que você tiver para localização, informando valores e quantidade de bens aí que foram dispendidos em favor desse relacionamento que, como colocamos aqui, é falso, né? Apenas uma pessoa está de boa fé. Além disso, é importante que você procure também um advogado de sua confiança para entrar com uma ação judicial reavendo esses valores. Hoje em dia existem precedentes no Tribunal de Justiça que condenam esses golpistas ao pagamento de 100% do que foi dado em razão do relacionamento e condenação por danos morais e materiais. Ah, isso que eu ia perguntar. Então, além dele me devolver tudo que eu gastei, tive de prejuízo, eu ainda tenho que me indenizar toda essa situação, o abalo moral que eu sofri por ter me enganado, certo? Exatamente. E esse tipo de golpista, doutora Monize, eles, quando são descobertos efetivamente que não existe um amor verdadeiro e sim uma fraude, eles costumam atacar a pessoa para justamente provocar um abalo psicológico. E o resultado disso deixa a pessoa traumatizada. Então é necessário sim que busque o Poder Judiciário para que consiga mais ainda propagar informações sobre isso e menos pessoas caiam nesse golpe. Esse ponto é importante, porque a gente precisa parar esse golpista, né? Então, se eu procuro as autoridades policiais, a justiça, vai frear de alguma forma. E também me passou aqui pela cabeça, existe esse tipo de golpe também em amizade, não só no relacionamento amoroso. Eu preciso tomar cuidado com isso também, né, doutora Aimee? Exatamente, uma questão muito importante. O tipo desse golpe de estelionato sentimental não se aplica somente às relações amorosas onde há relação sexual. Existe também questões de afinidade, como nos relacionamentos de companheirismo, onde a pessoa abusa ali da confiança, abusa da questão familiar, em detrimento ao patrimônio da pessoa para obter para si essa vantagem ilícita. E é importante fazer essa ressalva. Cabe para relacionamentos heteroafetivos e homoafetivos também. Que bacana, Aimee. Vai ficar também um gostinho aqui de Quero Mais. Esse tema é de super relevância. Eu agradeço o convite para estar hoje aqui conosco e vai ter mais. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e espero vê-los em breve. Fique ligado e não caia no golpe. Olha, o papo tá bom aqui e essas meninas estão maravilhosas, né? Claro, porque elas têm no backstage aqui mulheres que deixam elas ficarem lindas assim. São maquiadas, são penteadas pela Jane e pela Marisete. Procura lá no Instagram, segue, marca o teu horário. Com certeza você vai sair com a sua autoestima lá em cima. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane, do Jane Unique, sou colorista master e hoje eu quero fazer uma pergunta referente à sua cor de cabelo. Você, quando colore, independente de um cabelo branco ou um tom de mecha,
o que seja, o pigmento cosmético que você coloca no seu cabelo. A passar algum tempo, você sente que a cor não é mais a mesma? Você sente que aquilo teve um desbotamento, ou aparece até mesmo um tom indesejado? Isso acontece sim, porque é cor cosmética, independente de uma cobertura de branco, uma tonalização, tem um tempo de que ele vai ficar no seu cabelo, por causa dos processos oxidativos, temperatura, sol, mar, e isso acontece. Eu tenho a solução, tem um serviço que chama Reaviva Sua Cor. Você já conhece? Você já ouviu falar sobre isso? É um serviço onde você que tem um cabelo de fundo de clareamento, aquele tom indesejado, que ele já foi embora após algumas lavagens e vai aparecer o fundo de clareamento. O que é isso? É a cor indesejada, porque foi aplicada uma cor e agora com o tempo foi oxidando com os fatores. Você também que tá com o cabelo sem brilho, a cor tá opaca, não tá mais luminosa, tô sentindo falta de alguma coisa, aí a gente coloca a massa. E além disso, esse serviço, ele faz um tratamento por causa da tonalização do pigmento preenchido na cutícula, e assim vai realçar muito mais brilho, saúde, e o cabelo você vai ter sempre andando por aí linda e bela. Venha pro Geniunic. Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Claro, eu sou Fran Muraca e falo de felicidade e trouxe uma especialista, que é a enfermeira psiquiatra, doutora Bianca Brasil. Hoje nós vamos falar de um neurotransmissor guerreiro. Sabe qual é? Tá curioso? Ela vai falar muito sobre dopamina. E aí? Fala das minas aí, Bianca. Não é dopamina, sim, vamos falar um pouquinho de dopamina hoje. Bom, a dopamina ela é um daqueles 4 neurotransmissores que a gente estava conversando que dão uma sensação de bem-estar, dão uma sensação que a gente aprendeu a chamar de felicidade, tá? Mas o que a gente precisa entender, e é até aquilo que eu falei para vocês um pouquinho anteriormente, é que a felicidade não é algo que se espera. A felicidade ela não é passiva. A gente só consegue liberar os neurotransmissores que dão essa sensação de bem-estar para a gente se a gente tiver alguma atitude. Olha que legal, né? Então a gente tem até aquela coisa da Bíblia que fala que a fé sem obras está morta, a felicidade sem obras está morta. Então a dopamina, que é lógico, nossa queridinha, por que eu gosto de chamar ela de neurotransmissor do guerreiro? Quando que um guerreiro se sente bem? Quando ele vence a guerra, quando ele mata mais um inimigo, quando ele conquista mais um povo, né? Então, todas as vezes que a gente conquista um objetivo, pela gente, com a força da gente, a dopamina é liberada. A dopamina também poderia servir para dor ou não? Não, a dopamina, essa é outra que história. A gente vai falar depois. Sim, mas assim, vamos pensar assim, que a outra serve para dor física. Todos esses neurotransmissores, eles curam uma dor emocional. Gente, que interessante, né? Você aí fica pensando, ó vida, ó azar. E aí, claro, o tempo inteiro tá ansioso, tá estressado, tá infeliz. E eu sou extremamente positiva. Sou a favor, sim, do bem-estar, mas não que nem hiena, tá? Não é aquele negócio de ficar rindo o tempo inteiro a qualquer custo. Porque isso, como diz uma música, também é bobagem. Também é bobagem. Não é? A dopamina, aquele negócio que a gente vai lá, vence a guerra, daí passou, venci a guerra, conquistei tudo. E aí? A vida fica chata, não fica? Pois é. A dopamina, assim como os outros neurotransmissores que dão a sensação de felicidade pra gente, eles têm uma ação muito curta. Então vou dar um exemplo que todo mundo aqui já passou, tá? Pensa que você está desempregado e aí você quer buscar um emprego. Aí você vai fazer... Quais são os passos, né? Então eu preciso montar um currículo, arrumar meu LinkedIn, eu tenho que distribuir currículo, fazer entrevista até eu conseguir o meu emprego. Cada passo, o objetivo final é conseguir um emprego. Mas cada passo que você toma, que você está mais próximo do objetivo que você deseja, você libera dopamina. Então, ó,
Terminou o currículo? Ai, tô Que feliz. delícia. Refiz o LinkedIn. Ai, que alegria. Recebi uma ligação para marcar entrevista. Gente, é dopamina sim. E quando você é contratado? Não tem lugar para dopamina. Mais esse emprego. Mas não e quero. depois de algumas semanas? Emprego chato, chefe chato, Exato. salário baixo. A gente começa a reclamar tudo de novo e a gente precisa recomeçar. Ou Exato. criar novos hábitos. Ah, então vamos falar um pouquinho disso, tá? Porque senão vocês pensam assim, mas então para liberar dopamina eu tenho que... Porque isso acontece no relacionamento também. Exato. A gente fica super feliz no início, depois vira uma mesmice, não é? Eu falo que brasileiro, a primeira vez que vê neve, sente esse negócio de dopamina, porque depois de uma semana você quer morrer no meio daquilo, você quer fugir daquilo, você pega um ranço daquilo. Exato. Como a gente pega de marido, esposa e de chefe, né? Mesmo a gente estando super felizes no início. Então, gente, o hábito, ele é o inimigo da dopamina. Então, como é que você se mantém feliz com a dopamina sem ter que ficar mudando de emprego, ou mudando de parceiro, ou mudando de universidade? É fácil, faça as coisas de uma forma diferente, tá? Então, o que você pode fazer? Faz um caminho diferente para o trabalho, né? Chama o seu parceiro para fazer uma coisa que vocês só faziam no namoro. Então, uma forma de você ser feliz é você fazer as mesmas coisas de formas diferentes e você vai conseguir se sentir feliz enquanto você mantém a sua posição. Que boa dica, né, gente? Vocês estão gostando? O programa Agora que São Elas está imperdível. E claro, eu e Bianca Brasil agradecemos demais a presença de vocês. Mas não sai daí não, porque vem mais coisa boa por aí e eu tenho certeza que vai ativar os seus neurônios da felicidade. O programa está acabando, mas eu não posso deixar de falar da Casa Airbnb. Né, desse lugar maravilhoso que você pode espantar todos os seus tédios, espantar os seus demônios, porque aqui o que acontece? Você se diverte, você passa momentos lindos com a sua família, você fica bem na foto, para sair na selfie, para ir pro story. Aqui ó, não é nada de mentira, é tudo de verdade, essa casa é tudo de bom. Então aproveita, vem com a sua família, vem passar o fim de semana aqui. Olá, eu sou Silvia Sanches e estou aqui com a Elaine Curiacos. Olá. Ela que é palestrante, terapeuta, coach e mentora. E nós vamos falar com você sobre amplie a sua consciência e altere, modifique os seus resultados. Sim. Bora lá? Como que é esse assunto? Bora lá, nossa, esse assunto é muito amplo, né? Obrigada, Silvia, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. É muito importante que você que está nos ouvindo perceba o quanto muitas vezes você fica presa a crenças limitantes, fica presa a coisas que você nem imagina. Você só está desanimado, as coisas não fluem, parece que você faz e nunca tem o resultado que você deseja. Quantas vezes você que está aí me ouvindo já não pensou como eu já pensei muitas vezes? Eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certinho, eu trabalho, eu sou trabalhadora, eu não tenho preguiça, eu sou comprometida. Por que eu não tenho os resultados que eu desejo? Por que eu não tenho a abundância, a prosperidade? Por que eu não tenho a visão que eu desejo? Muitas vezes a gente está presa em coisas do passado, né? Então você ampliar a sua consciência, aí você dá uma visitadinha lá no passado. Há 25 anos eu trabalho com um método que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, que chama Cura pelo Inconsciente, onde você vai olhar para situações do passado, ressignificá-las, e quando você ressignifica aquele medo, aquela insegurança, aquela raiva, aquela tristeza, você amplia a sua consciência. E quando você amplia a sua consciência, você traz isso para o presente e consegue avançar, consegue caminhar, dar um próximo passo aqui no agora.
Então é muito importante você olhar para trás, ressignificar, ampliar a sua consciência para no hoje ter outros resultados, melhores resultados, né, Silvia? Percebe? O que nós estamos falando aqui? Primeiro aonde eu estou. Sim. Eu só preciso observar aonde eu estou, como eu estou e o que eu preciso para dar o próximo passo. Aquele passo que vai me levar para o destino e para o objetivo que eu quero. Para isso, é importante eu ampliar a minha consciência. O que a Elaine trouxe aqui para nós? Olha, deixa eu verificar como está o meu inconsciente. Deixa eu verificar por que eu tenho essa sensação, essa crença que diz que eu não sou bom o suficiente, que por mais que eu me esforce, eu não chego lá, eu não entrego resultado, ou eu não sou aceito, ou eu não sou reconhecido, ou eu não consigo ter um equilíbrio entre ser aceito e ser reconhecido. Ou eu tenho que ser muito boazinha, fazer tudo para todo mundo, e daí eles me aceitam, mas não me reconhecem. Ou eu sou reconhecida, mas eu sou tirada do meio porque ela é muito chata ou ele é muito chato. Percebe? Mas quando eu amplio a minha consciência, eu consigo perceber quem eu sou, qual é a minha finalidade de existência e aonde eu faço parte. Pensa aqui comigo, no corpo humano. Pensa, o rim querendo fazer parte do coração. Não vai dar certo, não é? Porque são lugares diferentes. A mesma coisa é conosco. Para que a gente funcione e seja aceito e reconhecido, a gente tem que ir para o nosso lugar. E para isso a gente precisa ampliar a consciência. Não é isso, Elaine? Exatamente. Quando você amplia a consciência, você vai se dando conta que você é muito melhor do que você imagina. Você vai se dando conta que tudo que você faz no seu dia a dia, você pode fazer muito melhor. E sabe o que mais? Você também vai se dando conta que quando você está cansado, você vai muito mais longe ainda. Né? Então a gente pensa que o nosso limite é aqui, mas nós somos muito mais, podemos ir muito mais longe, desde que a gente tenha essa consciência ampliada. Então vamos lá? Eu amplio a consciência, eu modifico o meu resultado. Primeiro, porque se eu sou rim, não vou tentar ser coração. Então eu ampliei minha consciência, eu paro de fazer aquilo que não me leva. Eu paro de fazer aquilo que não entrega o resultado, que não tem nada a ver comigo, com a minha essência. Eu vou para o meu lugar e lá, do meu lugar, eu consigo entregar resultado, ter leveza, me realizar, vai embora aquela sensação de fraude. Porque se eu sou coração e tento ser rim, eu tenho uma sensação de fraude. Mas se eu sei que eu sou coração, tô nem aí para o rim. Percebe isso? Então, Elaine, uma reflexão aqui para que o pessoal pare, pense, analise e veja essa importância de ampliar a consciência e mudar os resultados. Na verdade, seja você mesmo. Seja você o tempo todo, sem se importar com o que as pessoas vão dizer, sem se comparar, sem querer ser aquilo que você não é. Seja você autêntico e verdadeiro e deixe cada vez mais a sua essência fluir. Se você for simplesmente você, você já será único, de muito valor e vai ter com certeza muito, muito mais resultados positivos na sua vida. Seja você é incrível! Continue aqui conosco no Agora Que São Elas, divulgue o nosso canal e nos siga nas redes sociais. Um beijo! Tchau, tchau! Olha, um programa mais sensacional que o outro. Eu estou muito feliz com a 19ª temporada, porque os conteúdos estão ricos, né? Estão expandindo a nossa mente. E quando a nossa mente expande, já dizia Einstein, a gente não consegue mais voltar, né, para o tamanho que ela era. É disso que se trata. Agora que são elas expandindo seus horizontes. Semana que vem, aqui, 21 horas na TV aberta, toda segunda-feira. Te espero!